Capítulo 553, Problema Acabado 1. Eu li sobre você, rapaz. Você é um superestimador. Disse o barão. Na vida, especialmente no casamento, você tem que relaxar de vez em quando, ou sua patroa vai colocar a barra cada vez mais alto. Às vezes é melhor decepcionar as pessoas, ou elas começarão a considerar os milagres garantidos. Quanto a mim, estou muito satisfeito com você resolvendo crise sem nem mesmo um dos meus homens morrendo ou minha cidade sendo invadida. Honestamente, eu nunca acreditei que um único Ranger pudesse enfrentar tantos monstros sozinho, e eu estava pronto para passar o inverno em uma batalha constante de desgaste com eles. O exército só vai ouvir elogios sobre você de mim. Sei que não há muito para ver aqui em Jambel, mas fique à vontade para voltar aqui com sua namorada quando a primavera chegar. Você sempre será bem-vindo aqui. Com essas palavras, Iriel ficou ainda mais pálida do que já estava e saiu da mesa com uma desculpa. Nem Li nem o barão perderam como ela estava toda arrumada e vinha tentando reunir coragem suficiente para falar com Li por um tempo. Parece que o barão fez um trabalho minucioso enquanto me pesquisava, pensou Lit. Ele é um homem forte e inteligente. Ele me poupou do incômodo de recusar sua filha, e se mantiver sua palavra, meus méritos não serão muito afetados pela destruição do laboratório. Obrigado, barão. Camila é uma verdadeira exploradora. Ela adora visitar novos lugares, mas geralmente eu a arrasto para baixo. Viajo tanto que assim que vou embora, a única coisa que quero fazer é sentar e relaxar. Lit disse. Sua resposta foi o último prego no caixão para o sonho ingênuo de Iriel de encontrar um cavaleiro de armadura brilhante. Ela começou a chorar audivelmente e saiu correndo. Que coragem! Solos deixou escapar sua mentira descarada. O que relaxar? Você nem mesmo dorme à noite, a menos que eu o force a fazê-lo. Os únicos motivos pelos quais você passa tanto tempo com Camila são os benefícios e porque você tem medo de que, se tratá-la como a Glória, ela o deixe também. As palavras de Solos doeram muito. Se dependesse de Lit, ele passaria quase todo o seu tempo livre dentro da torre conduzindo experimentos, deixando todo o resto de lado para depois. Só depois que Glória terminou com ele é que ele percebeu que, embora tivessem vivido juntos, praticado e treinado juntos durante seu tempo sem Grifão Branco, na verdade haviam passado pouco tempo juntos. Ele estava tão focado no trabalho que negligenciou a namorada, os amigos e até a família. Mas enquanto seus parentes podiam aceitá-lo se distanciar com o tempo e querer espaço, Glória se cansou de todos os seus silêncios, ausências e de ser sempre uma prioridade baixa em sua vida. Ela desistiu da esperança de que ele se abrisse primeiro, depois de tentar se tornar uma parte maior de sua vida e, finalmente, do relacionamento deles. Eu me pergunto como ela me aguentou por tanto tempo, pensou Lit. Você está certa, Solos, mas onde eu estaria se não trabalhasse tanto? Fiz sacrifícios para construir um futuro melhor para mim. Tudo tem um preço, até a felicidade. Você passou sua primeira vida sem amor até morrer sozinho. Não estou dizendo que o que você fez foi errado, apenas que encontrar alguém especial é um pequeno milagre. Você deve valorizar essa pessoa, em vez de esperar encontrar outra quando ela se cansar de suas palhaçadas. Solos pensou. Lit refletiu sobre as palavras dela durante todo o caminho até Zantia, seu próximo destino. Ele levou em consideração os ensinamentos do barão, e depois de calcular que sem a habilidade de teleporte da Torre de Solos levaria um Ranger normal um dia inteiro para cobrir tal distância, ele tirou o resto do dia para estudar seu saque e restaurar o corpo de problema. Lit ainda não havia tentado usar uma necromância superior, principalmente porque criar um morto-vivo consciente era quase como ter um filho. Mesmo que mortos-vivos maiores fossem inteligentes e amadurecessem rápido, eles ainda começariam como uma lousa em branco, precisando de paz e orientação. Caso contrário, eles se transformariam em monstros irracionais e tentariam destruir seu criador. É muito preferido um menor morto-vivo. Eles eram estúpidos, descartáveis e talvez um dia pudessem funcionar como um corpo temporário para Solos. Ele há muito aprendeu como usar energias necromânticas para regenerar cadáveres.
Irtu, a rainha dos clackers, e agora problema todos ótimos acréscimos à sua coleção. O olho roxo do Balor acabou sendo capaz de absorver a magia das trevas como uma esponja. Mesmo na morte, os olhos de um Balor são grandes amplificadores mágicos para o elemento correspondente. Por que diabos o bestiário do exército não menciona nada disso? Pensou Lit. Talvez para impedir os rangers de caça furtiva. Eu não ficaria surpreso se seus superiores pedissem que você entregasse o corpo a eles. Mesmo que sejam monstros, Balors desovam lentamente. Eles são tão raros quanto poderosos. Solos ponderou. Porra! Eu não teria mostrado durante meu relatório se soubesse que não era apenas um cadáver. Então eles não teriam levado você a sério. Sem a ameaça de o laboratório se tornar um local de desova de Balors, eles não teriam enviado reforços. Então quando o laboratório explodiu, você seria o cara caído em vez de Vorg. Solos disse. Se você ficar com tudo para você, mais cedo ou mais tarde alguém vai desconfiar de suas atividades. Já escapamos roubando o cristal roxo. Se o exército quer o cadáver, dê a eles. Você nem sempre pôde vencer. Lit suspirou reconhecendo a verdade nas palavras de Solos. Sem o exército, ele nunca teria ouvido falar da crise de Jambel. A Forja Nova, os itens encantados que ele adquiriu lá eram tesouros inestimáveis. Vamos ver o que acontece quando eu transformar um Balor em um morto-vivo. Nunca conheci um cadáver capaz de armazenar tanta magia negra. Lit disse. Que tal descansar? Você não tem uma boa noite de sono há dias. Eu ainda tenho muito tempo. Não vou para Zantia até amanhã e não sei se vou conseguir ficar com o cadáver. Se eu não experimentar agora, nunca vou aprender nada sobre Balors. Solos tinha muitos motivos para objetar, mas como eles estavam dentro da torre, não havia nada que pudesse dar errado. Lit seguiu todos os passos da verdadeira necromância que Kala lhe ensinara. Ele conjurou um pseudo-núcleo de sangue feito de magia negra com uma centelha de magia luminosa em seu centro. Serviu como uma impressão, para criar um vínculo entre um morto-vivo e seu criador, o que garantiu sua lealdade. No momento em que o pseudo-núcleo tocou o cadáver, ele se moveu por conta própria, encontrando os restos do núcleo de mana de Balor e usando-os para espalhar sua essência. Isso nunca aconteceu antes. Solos, controle matrizes. Lit começou a tecer vários feitiços, mas era tarde demais. O cadáver se levantou, olhando ao redor do laboratório de necromância em vez de esperar ordens como um morto-vivo inferior comum. Para piorar as coisas, a luz vermelha dos mortos-vivos, que normalmente animava os lacaios de Lit, foi substituída por uma luz violeta brilhante. Vermelho é para piloto automático, azul quando você os possui. O que é violeta? Solos perguntou. Mibat Lit respondeu enquanto tentava mover o morto-vivo à vontade. Ele podia sentir sua mente ressoar com a centelha de luz no pseudo-núcleo de sangue. As ordens chegaram, mas houve uma resistência, como uma segunda vontade lutando pelo controle. Capítulo 554, Problema Acabado 2. Ou foi o que Lit pensou por alguns segundos, antes que a criatura começasse a se mover obedientemente como deveria. Algo está errado. Eu não estou usando tentáculos de mana para abastecê-lo, pois é um experimento, mas posso sentir que está ficando mais forte. Solos. É o olho. Ou melhor, os olhos. Mesmo como mortos-vivos, eles podem reunir energia mundial. O preto, em particular, formou uma reserva de mana com uma força equivalente a um núcleo vermelho e está cada vez mais forte. Mi mestre problema gaguejou, dando arrepios em Lit. Desligue isso. Solos disse. Estou tentando. Ambas as tentativas de recuperar as energias do morto-vivo e de possuir o corpo de Balor para esmagar o pseudo-núcleo de dentro falharam. Lit não se importava se a coisa o chamava de mestre, senhor ou marido. Ele não confiava em nada que não pudesse controlar. Eu não tenho mestre. A criatura rugiu. Ao receber um suprimento constante de elemento escuro do olho roxo, o pseudonúcleo estava se tornando mais estável, independente do fluxo de energia de Lit. O olho vermelho se iluminou, emitindo um minúsculo jato de fogo como se fosse um isqueiro.
Ele manteve suas habilidades. Solos e Lit disseram em uníssono, embora o primeiro com preocupação e o último com alegria. Não há nada para ficar feliz. Com o tempo, ele reunirá mana suficiente para usar seus verdadeiros poderes e, se destruirmos o corpo, você terá problemas com o exército. Solos disse enquanto ela ativava seus arrais defensivos. Um campo de força prendeu o Balor, forçando-o a ficar de joelhos. Você se preocupa muito. Lit caminhou em direção ao morto-vivo, sua mão direita estendida em direção ao local do pseudonúcleo. Quanto mais perto ele chegava, mais forte se tornava seu controle sobre sua própria mana. O problema gaguejou de volta até que ele atingiu o campo de força, então ele atacou, emitindo um pilar preto contra Lit, que o atingiu de frente. A magia da escuridão passou por ele como se fosse apenas uma luz colorida. Até mesmo as paredes da torre saíram ilesas. O que quer que esteja acontecendo, enquanto essa coisa roda na minha mana, só pode me machucar fisicamente. Não sou estúpido o suficiente para usar um pseudonúcleo de sangue perfeito para um experimento. Mal dei força suficiente para andar. Lit explicou ao surpreso Solos. O problema rosnou uma última vez, antes de desabar no chão. O que agora? Perguntou Lit. O morto-vivo voltou a ser um cadáver. Não tinha mais força vital nem fluxo de mana. Ele usou toda a energia que tinha, até mesmo seu pseudonúcleo. Solos disse. Isso é ótimo. Se pudermos entender o que aconteceu, posso construir um pequeno exército de soldados de elite com habilidades poderosas. Soldados que se revoltarão contra você. Solos zombou. Aquela coisa tinha vontade própria, a força vital dele crescia em cima da sua. Isso explicaria a luz roxa. Lit ponderou. Vermelho é para o estado natural, azul quando uma vontade externa flui para um morto-vivo. A questão é, qual foi a fonte da vontade externa? O olho. Afinal, eles são o núcleo do poder de Balor. Talvez o olho roxo tenha amplificado seu feitiço a ponto de transformá-lo em uma necromância maior. Solos disse. Lit removeu cirurgicamente e armazenou dentro de sua dimensão de bolso antes de fazer uma segunda tentativa. Desta vez, apesar de todos os seus esforços e maestria, o pseudonúcleo não conseguiu criar raízes. O cadáver rejeitou. Deixe-me adivinhar, uma vez que Balor não pode processar mana sem seus olhos, não posso ressuscitá-lo depois de remover o olho roxo. Lit disse. Faz sentido. Fio de Solos concordou. E Osmog tinha 6 olhos, enquanto o problema tinha apenas 3. De acordo com o bestiário, os 3 restantes são fundidos com o corpo. Para testar essa teoria, precisamos de um Balor sem o olho roxo. Se pudermos aumentá-lo normalmente, estaremos um passo mais perto de cumprir seu plano maluco de fazer um exército morto-vivo. Caso contrário, de volta à estaca zero. Sim, amanhã vou comprar um Balor no mercado e vamos testar sua teoria. Lit disse enquanto colocava o olho de volta na cavidade vazia. Mesmo seu sarcasmo não conseguia esconder que a ideia de perder o corpo doía. Mesmo que tudo falhasse e Balor se mostrasse impossível de reanimar como morto-vivo, isso ainda lhe daria mais conhecimento sobre a necromância. Depois de descartar vampiros e liches como possíveis formas de escapar de seu ciclo de ressurreição, Lit precisava de algo novo. Acho que nunca saberemos. Solos suspirou. Ambos sabiam que a realização de uma série de experimentos para descobrir um fenômeno desconhecido exigia tempo e esforço. Infelizmente, eles tinham apenas algumas horas antes de chegarem a Zantia, e Lit estava cansado. Solos colocou o cadáver dentro de sua dimensão de bolso, certificando-se de que nenhum vestígio de vida ou não permanecesse. O problema era o primeiro inimigo contra o qual eles lutaram dentro de sua torre e ela não desejava um segundo turno. No dia seguinte, o humor de Lit estava ainda pior. Ele se lembrava de como, de acordo com Zolgrish, os olhos de um Balor eram amplificadores mágicos poderosos. O fracasso em um experimento era irrelevante para ele. De volta à Terra, seus professores de ciências sempre enfatizaram quantas tentativas e erros foram necessários antes de fazer uma descoberta. Perder seu espécime em 3 amplificadores de uma vez, entretanto, foi uma perda da qual foi difícil se recuperar.
Para piorar a situação, quando ele ligou para Camila, esperando que ela pudesse animá-lo com um de seus sorrisos, ela também estava de péssimo humor. Lee perguntou a ela várias vezes se havia algo errado, mas foi inútil. Quando ele alcançou as paredes de Zantia, Lita estava ansioso por uma luta. Era uma cidade de porte médio, famosa por ser cercada por uma floresta luxuriante onde era possível encontrar várias plantas místicas raras. Muitas bestas mágicas residiam lá, mantendo bandidos e monstros à distância. Zantia foi uma das poucas cidades do norte que não enfrentou uma onda monstruosa nas últimas décadas. Infelizmente, a floresta era uma bênção e uma maldição. Desde que não fossem provocadas, as bestas mágicas eram pacíficas, mas o mesmo não poderia ser dito de algumas espécies agressivas de plantas que continuaram crescendo, não importa quantas vezes fossem queimadas, cortadas ou destruídas com magia. Mesmo bestas mágicas foram forçadas a evitar áreas específicas da floresta. Os mercadores tinham dificuldade em alcançar e deixar Zantia inteira, o que criava um círculo vicioso. Enquanto Zantia fosse cortada das principais rotas de comércio, ela nunca teria um portão de dobra. Ao mesmo tempo, sem um portal a cidade nunca seria adicionada às principais rotas comerciais. Nada disso era problema para alguém como Lit, que era capaz de voar. Quando os guardas no portão principal o pararam, ele já podia sentir o cheiro de problemas. O homem e a mulher que vestiam o uniforme da milícia local estavam claramente com medo, e não dele. Deixe-me passar, Lit disse mostrando a ele seu distintivo dourado. Eu sou o Ranger Lit Veren e fui chamado pelo senhor da cidade, o Conde Sestor, para supervisionar uma questão de segurança pública. Lamentamos muito ter perdido seu tempo, Ranger Veren disse o guarda, um homem de 30 e poucos anos com cabelos loiros e olhos cinzentos. Você está livre para ir. O conde renunciou à sua proteção, pois tudo já foi resolvido. O homem entregou-lhe um pedaço de papel com o selo do conde. A surpresa de Lit só aumentou quando seu amuleto do exército confirmou a autenticidade do documento e dos selos. Continua no próximo vídeo.